Olá, bom dia Jacareí, hoje é quinta-feira, 17 de agosto. Bem-vindo ao telejornal matinal da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Eu falei 17 de agosto, né? Agora temos para todos os gostos. Na edição de hoje você vai ver o resultado da 25ª sessão ordinária realizada ontem na Câmara Municipal. E saiba também que o governo federal liberou mais um lote do imposto de renda. E o nosso convidado do segundo bloco é o vereador Paulinho do Esporte, do PSD, que vai falar sobre a lei da parada segura. Mas antes de receber o vereador, vamos falar da sessão de Câmara de ontem. Para isso, está com a gente aqui a jornalista Lucimara Nascimento. Bom dia, Lucimara, mais uma vez bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. Bom dia, Jacareí. E aí, ontem tínhamos dois projetos, né, incluídos na ordem do dia e mais um projeto foi incluído De forma extraordinária. Os dois projetos, o primeiro era o relatório final da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar contra o vereador Fernando, em função daquela sessão que aconteceu no dia 10 de maio, na qual os vereadores rejeitaram o projeto dele, e ele disse que todos os vereadores estavam votando contra a família, colocou um vídeo de protesto no Facebook e isso gerou um processo que foi apresentado pela mesa diretora, né, composta pelos vereadores Abner de Madureira e a doutora Márcia e a presidente Lucimar Ponciano. Esse relatório foi votado ontem, né, se optou, depois de todas as investigações feitas pela comissão de ética, que é composta pelo vereador Dr. Rodrigo Salomão, o vereador Paulinho dos Condutores e o Juarez Araújo, foi decidido que o Fernando receberia uma punição que foi até considerada leve por alguns vereadores, de uma advertência verbal, né? Isso foi votado ontem, ficou definido exatamente isso por 7 votos a favor do relatório final e 2 contra, que foram manifestados pelo Arildo, os vereadores Arildo e Luiz Flávio. O Fernando se posicionou novamente, né, disse que o projeto que motivou toda essa polêmica foi o projeto do Fernando, no qual ele sugeria que as pessoas idosas e portadoras de deficiências tivessem isenção nas vagas da Zona Azul. Os vereadores votaram contra porque já tinha acontecido um parecer negativo do jurídico de inconstitucionalidade, né? Não era função do legislativo de fazer esse projeto. E aí o que aconteceu foi isso, o Fernando ficou muito bravo porque tinha acontecido esse parecer negativo, mas ele foi lá, conseguiu as 7 assinaturas necessárias para desarquivar o projeto para que ele fosse votado. E aí, quando ele subiu para falar, né, dessa punição que ele receberia, ele falou justamente que ele esperava que os vereadores que o ajudaram a colocar o projeto novamente em votação, que votassem a favor do projeto. E isso não aconteceu e na hora, na exaltação, né, da defesa do projeto, ele falou isso, que votaram contra, os vereadores votaram contra a família. Ele, na mesma ocasião, ele colocou um vídeo no Facebook, na página pessoal dele, falando isso, que os vereadores votaram contra a família, e os vereadores, na sessão seguinte, já consideraram que aquilo foi muito ofensivo e manchou a reputação deles perante a população. O Fernando retirou o vídeo, pediu desculpas, né, na tribuna, mas mesmo assim a mesa diretora optou por seguir o processo e que resultou agora nessa punição de uma advertência verbal que será feita pela presidente Lucimar Ponciano na sessão seguinte. Okay. Né? Deve ter protocolarmente ela deve fazer isso usando a tribuna. O segundo projeto era um título de cidadania proposto pelo vereador Arildo, mas como acontece de forma secreta,
o nome, inclusive, da pessoa que levaria, receberia esse título de cidadania, só é apresentado depois que for aprovado, para não criar constrangimento, né? Justamente para o caso da pessoa ser rejeitado, seu nome ser rejeitado por qualquer motivo que seja, né? E foi exatamente o que aconteceu, não foi aprovado. Foram 7 votos contra 6 votos, 7 votos negativos e 6 favoráveis. Só que para um título de cidadania é necessário 2/3 dos votos. Então, mesmo que fosse, não seria possível por conta de serem 3 vereadores. Mesmo que acontecesse um empate, também não aconteceria a entrega desse título, porque precisa de 2/3 dos votos favoráveis dos vereadores. E o último projeto que foi colocado foi um reparcelamento da dívida da Prefeitura com o IPMJ, né, o Instituto de Previdência Municipal de Jacareí. Esse reparcelamento seria na ordem de 3 milhões e pouquinho, que foi parcelado, ele foi aprovado, esse projeto foi parcelado em 41 vezes. Era uma dívida contraída entre agosto e novembro, né, de 2016. Essa dívida já foi 73% quitada até agora, esse momento, pela nova administração, mas o que, na defesa do projeto, o próprio Dr. Rodrigo Salomão explicou que esses 3 milhões restantes, o prefeito considerou que poderia beneficiar outras áreas, porque até o dinheiro ir para o IPMJ ainda é um dinheiro do cofre da prefeitura. Então, o prefeito teria essa mobilidade para favorecer áreas como a saúde, educação, colocar projetos desta ordem. Mas ele optou por esse parcelamento justamente para ter esses 3 milhões em caixa e privilegiar essas áreas. Ou seja, em vez de pagar, tipo, pouquíssimas parcelas ou de uma vez só, ele vai parcelar em mais vezes para poder ter um dinheiro remanescente aí para investir em outras áreas. Para projetos emergenciais, questões que precisam realmente desse dinheiro que ainda está no cofre da prefeitura. E por que 41 vezes, Mara? 41 vezes, Cibele, porque eles consideraram que esse pagamento vai ser feito durante a gestão do Isaías, né? Isso vai durar até 2020, dezembro de 2020, são exatamente 41 meses que faltam para totalidade da gestão do prefeito. Então, okay. A próxima administração não herdaria essa dívida, então o Isaías vai parcelar, mas tudo dentro da sua administração, da sua gestão. Calculado certinho aí para prefeito quitar as dívidas com IPMJ. E a chuva que viria na terça-feira veio ontem. E como é que será que vai ficar o tempo para hoje e amanhã? Confira na previsão da Clima Tempo. Segue nublado, com chuva a qualquer hora do dia. A frente fria que chegou anteontem permanece na cidade e faz com que a umidade relativa do ar fique em 68%, com 88% de possibilidade de chuva. A mínima fica em 15 graus e a máxima não passa dos 18. Já amanhã, sexta-feira, devemos seguir aí com frio, o céu provavelmente estará encoberto e o sol não aparecerá. A umidade do ar cai um pouco mais, chegando a 66%, e a previsão de chuva será de 81%. Os termômetros devem variar entre 15 graus de mínima e a máxima não deve passar dos 22 graus. Tá aí a temperatura, então, para sexta-feira, já deixa aquela perspectiva de que é um final de semana de chuva e frio que se aproxima. Amanhã a gente vai conferir isso na previsão do tempo. E olha só, já está liberado o terceiro lote do imposto de renda de pessoas físicas deste ano. Nesse lote também estão incluídas restituições residuais de 2008 a 2016, que serão pagos no total 2 bilhões e 8 milhões de reais para mais de 2 milhões de contribuintes. Veja na matéria da Rede.
São pelo menos 6 comprimidos todos os dias para controlar o diabetes e a pressão alta. Além das crises de asma, a aposentada Gersini adequou a rotina para os remédios que ela retira de forma gratuita por meio do programa Farmácia Popular. Existem milhares de pessoas que não podem. Então esse programa eu acho assim abençoado para as pessoas que não podem pagar e precisam dessa medicação. O Farmácia Popular oferta à população medicamentos para tratamento de vários problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, asma, osteoporose, doença de Parkinson, além de contraceptivos e fraldas geriátricas. Alguns distribuídos de forma gratuita, outros com subsídios do governo que chegam a 90% do preço. São quase 10 milhões de pessoas atendidas por mês e o programa foi reestruturado para dar mais eficiência às ações. Agora, em vez de repassar recursos para o funcionamento de unidades próprias do programa Farmácia Popular, o que envolve o pagamento de aluguel e despesas com pessoal, por exemplo, o Ministério da Saúde vai aplicar esse recurso diretamente na compra de medicamentos, fortalecendo a rede de drogarias credenciadas ao programa. A medida também garante mais dinheiro para a compra de medicamentos. São 80 milhões de reais a mais por ano para a aquisição de remédios, que serão distribuídos nas unidades de saúde de todo o país. E muitos ofertados também nos cerca de 34 mil estabelecimentos credenciados na modalidade Aqui Tem Farmácia Popular. Já as unidades da rede própria do programa poderão ter o funcionamento continuado pelos estados e municípios. O ministro da Saúde afirma que a medida amplia a assistência farmacêutica no país. A Farmácia Popular é um programa que nós investimos 3 bilhões por ano em medicamentos distribuídos nessa rede de farmácias credenciadas, 34 mil pontos. Nós entendemos que ele facilita o acesso das pessoas ao medicamento e, portanto, manteremos essa grande rede de distribuição que se soma às unidades de saúde dos estados e municípios. Uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto marcou a promoção de oficiais generais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Foram 15 oficiais promovidos. 13 deles participaram com as esposas da cerimônia no Palácio do Planalto. Os generais promovidos representam as 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. O presidente Michel Temer destacou o trabalho realizado pelo Brasil em missões de paz no exterior, como no Haiti. A missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti contou com a liderança brasileira desde o início, em 2004, e será encerrada no fim deste mês, dia 31, com a retirada do contingente brasileiro do país caribenho. É motivo de orgulho o desempenho de nossos militares no exterior, em missões de paz, nas Nações Unidas, mundo afora. Trata-se de dimensão concreta da contribuição do Brasil para a paz e o desenvolvimento em escala global. No evento, o presidente Michel Temer falou ainda sobre as 3 missões básicas das Forças Armadas: defender a pátria, proteger o funcionamento dos 3 poderes e promover ações da garantia da lei e da ordem, como a que está sendo colocada em prática no Rio de Janeiro para combater a criminalidade no Estado. Não são poucas as vezes que as nossas Forças Armadas, com uma disposição extraordinária, com sua inteligência, coragem e determinação, há um esforço integrado em favor do Rio, como fizeram no Espírito Santo, no Amazonas, em Natal, em vários estados brasileiros. E me apraz muito lembrar e relembrar que quando as Forças Armadas chegam nesses estados, elas são recebidas com aplausos, o que engrandece o governo brasileiro e engrandece as Forças Armadas. Muito bem, você acompanhou então o resumo da semana com as notícias do governo federal, do Poder Executivo e outras informações sobre a restituição, o terceiro lote do Imposto de Renda liberado na última terça-feira, você pode acompanhar no site da Receita Federal. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com o segundo bloco do Bom Dia Jacareí. Fique com a gente.
Olá, estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Já está conosco aqui o vereador Paulinho do Esporte, do PSD. Vereador, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar de várias coisas aqui, principalmente da lei da parada segura. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. É uma alegria muito grande estar aqui novamente junto com vocês, junto com essa equipe da TV Câmara. É muito bacana e muito importante e muito gostoso. Vereador, a gente, quando aconteceu a aprovação da lei, né, da parada segura, a gente fez matéria sobre isso, o senhor veio aqui, participou do programa, e na semana passada a gente recebeu aqui algumas pessoas que entraram em contato com a gente falando que não estavam conseguindo que a lei fosse cumprida, né? Um caso particular de um ônibus, a pessoa passou para a gente a linha, o horário, nós ligamos para a empresa, e, para nossa surpresa, né, o nosso repórter que ligou lá, a atendente disse que desconhecia e não sabia, e aí isso gerou uma certa... A gente falou aqui no programa, e o senhor, como autor da lei, o senhor se mobilizou para ver o que estava acontecendo. Outros vereadores também nos procuraram, conversaram com motoristas. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, mas antes, vereador, a gente também mandou uma equipe nossa para as ruas da cidade para saber se a população conhece esse direito, está exercendo esse direito. Vamos ver o que acontece, então, no quadro Povo Fala. A senhora tem conhecimento dessa lei parada segura? Para que ela serve, o que ela faz? Sim, tem conhecimento. É a lei da parada segura. O motorista tem autorização, né, perante a lei, para parar no ponto, no local onde a mulher precisa descer, né? Para que fique mais seguro para ela, principalmente período noturno, né? Não. Mas a senhora já ouviu falar alguma vez? Não, nunca ouvi falar. Não. A senhora tem conhecimento da lei parada segura? Não, tenho. E a senhora tem conhecimento de algum motorista que não chegou a parar alguma vez no local indicado? Tem, pior que tem. Porque eles normalmente falam que não é uma obrigação deles. Eles não querem, como dizer assim... se posso, se eu não preciso, não é obrigatório, então não tem nada que você tem alguma coisa provando. Em caso de descumprimento desta regra, né, por exemplo, o motorista ele não quiser parar, a senhora sabe como reclamar, para quem reclamar? Não, isso aí eu não tenho conhecimento. Não. A minha neta, ela corre atrás disso, sabe? Ela fala, vó, a gente tem os direitos da gente... Tudo bem, vereador, a gente acompanhou aí, algumas pessoas conhecem, outras não conhecem. E algumas não sabem também com quem reclamar. Se eu fizesse um apanhado disso tudo, como que tem sido o seu trabalho também, porque um processo importante é aprovar a lei, outro é fiscalizar a aprovação da lei e divulgar a existência da lei. O papel do vereador, ele continua após a aprovação da lei? Como é que o senhor está lidando com essa situação? Após a lei, ele também tem que participar, ele tem que ir atrás para que a população saiba. E como isso? Através das informações, das mídias, das redes, tentar informar o mais fácil a população sobre o que está ocorrendo. Então nós tivemos esse pequeno problema da não parada no ônibus, mas a gente vai estar falando disso aí e vamos resolver. Acho que a gente podia, de repente tem algum telespectador que não sabe ainda o que é a lei da parada segura. Queria que o senhor explicasse, assim, até com um pouquinho de detalhamento, o que é, como é que foi, como que deve funcionar de fato essa lei. Então, Sibeli, essa lei, ela é o seguinte, o motorista, antigamente, uma pessoa, uma mulher, precisava parar num ponto mais próximo da casa dela para evitar perigo de insegurança. E o motorista tinha medo de parar por represália da empresa. E nós fizemos um projeto visando a própria mulher, no sentido de quê? Que o ônibus, no trajeto dele, não pode sair do trajeto, ele possa, quando a mulher pedir com antecedência para o cobrador, pedir para ele parar no local mais próximo da sua casa, em um local iluminado, desde que não atrapalhe o trânsito, dando mais segurança para a mulher chegar até a sua casa e também para o motorista para não ser punido. Tá? Isso após as 21 horas. Isso, das 21 às 5 da manhã. Quem está fora do ônibus,
E pede para o ônibus, tá aguardando fora de um ponto e precisa subir no ônibus depois das 9 horas da noite. Isso também tá valendo? Infelizmente não. É só para descer do ônibus? É só para a descida do ônibus, entendeu? E temos que também lembrar a população que 90% dos motoristas fazem sempre a mesma linha. O motorista conhece todos os passageiros. Não digo todos, mas 90% ele conhece. E 90% sabe como é o motorista. Sempre deixar uma dica para o motorista: ó, eu vou parar lá naquele ponto, lá, você pode parar para mim? Pode ter certeza que isso vai ocorrer, tá? A lei já foi aprovada, a JTU também já está a par de tudo. Ontem eu estive com os diretores da JTU e eles me colocaram, para vocês fazerem uma ideia, que todos os motoristas assinaram a informação da parada segura, entendeu? Da lei da parada segura. Então, os motoristas assinaram, todos estão sabendo. Quando não pararem, a informação é que você pegue o horário do ônibus que o motorista não parou e o número do ônibus. Você não precisa pegar o nome, nada do motorista. É só pegar o número do ônibus e o horário que você pediu para ele parar. Tá certo? Aí a gente consegue identificar um caso isolado que possa ter acontecido e apurar. Isso pode gerar até uma punição para o motorista se ele não fizer, porque isso aí é uma lei. Vereador, na lei, acho que o artigo 4º da lei, ele diz que é obrigação da empresa fazer as campanhas de divulgação com todos os seus funcionários. Sem querer penalizar o funcionário que na semana passada nos atendeu e disse que não desconhecia a lei, o senhor, quando foi lá na empresa, o senhor fiscalizou se, de fato, todos os trabalhadores da empresa, eles conhecem essa lei e sabem que ela está valendo? Olha, eu não falei com os motoristas diretamente, falei com a diretoria da empresa e eu estou acreditando na diretoria da empresa que foi repassado para todos, como ele me colocou, que todos os motoristas assinaram. Mas se ocorrer mais uma vez, com certeza eu, autor da lei, irei pessoalmente conversar com os motoristas da empresa. Certo. Aí fica como uma questão de sugestão, né? Eu sei que a lei não obriga a empresa, por exemplo, a fixar cartazes nos ônibus comunicando esse direito. Mas isso poderia acontecer, vereador, num entendimento entre a prefeitura e a empresa? Isso é possível? Porque ajuda a divulgar, né? Isso é importante que o público às vezes assiste. As leis, elas são promulgadas a partir do momento que elas saem no boletim oficial do município, no diário oficial, quando são leis federais, elas passam a valer, né? Não vai ninguém chegar na sua casa e te informar das leis que estão sendo aprovadas nos níveis federais, estadual ou municipal. Então, muita gente não acessa o boletim, não conhece a lei. Por isso que as entidades de classe, os sindicatos, associações, elas acompanham e vão informando os profissionais, às vezes daquelas leis que têm a ver com a atividade que ele exerce. Mas, no geral, a população muitas vezes não conhece a lei porque não acompanha o noticiário ou não acompanhou naquele momento, enfim, por diversas razões. Seria uma campanha de conscientização da empresa, seria viável fazer isso? Olha, seria uma boa. Posso até entrar em contato com a empresa para facilitar ainda mais a população, principalmente as mulheres que vão precisar desses horários do ônibus. Então, é uma coisa muito bacana que a gente pode chegar e pedir para a empresa. Foi uma boa ideia e eu vou tentar conversar com os diretores da empresa. Eu ia justamente falar sobre isso, que de repente tem pessoas até que precisam de fazer a parada segura, mulheres que precisam, mas de repente por desconhecimento estão correndo riscos todos os dias por desconhecimento da lei. Então, realmente, eu tinha pensado justamente isso, em alguma campanha educativa, como prevê o artigo 4º da sua lei, se tá acontecendo isso, porque justamente a lei fala que a empresa deve fazer campanhas orientativas, né, com os funcionários e com os funcionários no caso. E essa solicitação que vocês acabaram de me falar, vou sair daqui agora, vou entrar com um requerimento para a JTU que faça isso para a gente, facilitando ainda mais para as mulheres.
Vereador, supondo que tenha gente que já passou por essa situação do ônibus não parar, de pedir para o motorista parar, não parou. Então, o senhor falou, anota a linha, anota o horário. Isso, nós temos um 0800. Temos aí. Temos aí um número que o vereador trouxe para a gente. Esse é o 0800, está aí na sua tela, 0800 701 0502. É a JTU Reclamações. A pessoa pode ligar lá e levar essas informações, então. Falar o número do ônibus e o horário. Não precisa identificar o motorista, porque ele já é cadastrado. Quem é o motorista já é que é o motorista que está na linha. Então não precisa se preocupar. Apenas pegue o número do ônibus e o horário que está. Isso, liga nesse número e faça sua reclamação. Ok, alguém que queira procurar o vereador, então não é necessário. Se quiser me procurar, estou à disposição. A hora que quiser, para tirar dúvidas sobre o projeto, sobre outras coisas também de nossa cidade, estou totalmente à disposição. Bem. Vereador, além desse projeto, esse é um projeto que teve bastante repercussão na cidade. É óbvio que a gente, quando sai no Povo Fala, vai encontrar gente que não conhece, mas, de forma geral, o senhor conseguiu muita repercussão positiva com esse projeto. Como é que está a produção do vereador Paulinho agora já nesse mandato, nesse ano? O senhor sente alguma diferença em relação à sua atuação na legislatura anterior? Olha, eu estava conversando com a CBL agora, no intervalo, e a gente vai pegando mais experiência, a gente vai pegando mais vivência, conhecendo muito mais a nossa cidade, porque a obrigação do vereador é conhecer cada pontinho da cidade. Ele não pode deixar nenhum pontinho sem conhecer. Ele tem que conhecer os problemas da nossa cidade. E nós temos conseguido, juntamente com a nova administração, conseguir fazer um bom trabalho. Temos conseguido atender bastante as demandas que são pedidas. Então, está mais fácil de trabalhar agora, porque você, quando tem um pouquinho mais de experiência, você fica mais fácil de trabalhar. Inclusive, o senhor apresentou uma indicação que ainda vai ser publicada com relação a linhas de ônibus que passem pela prefeitura, que possam passar também pelo Parque da Cidade. Queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso. Essa indicação, a gente entrou com ela ontem, vai ser apresentada na sessão de Câmara de quarta-feira, para que todos os ônibus que fazem a linha, que passam em frente à prefeitura, exemplo, Jardim Luiza, Cidade de Salvador, Parque Califórnia, Jardim Paraíso, todos que passam em frente à prefeitura, que eles façam o trajeto do Parque da Cidade. Em vez de ele entrar atrás do MAC, ele continua sentido reto e dá a volta pelo Parque da Cidade. Ele vai atingir, vai ajudar muito a população que quer utilizar o Parque da Cidade, a Casa Viva a Vida, e também o novo UPA, que hoje o UPA é só para as crianças, mas a partir de janeiro será para adulto também. Então vai beneficiar muito a população, porque fica um pouquinho distante, principalmente para as mães com as crianças no colo. Então assim, a gente conseguindo colocar os ônibus com a parada no Parque da Cidade, com certeza irá facilitar para muitas pessoas. E aquela demanda do pessoal que fala que a UPA está longe, está difícil acesso para quem tem transporte público, vai ser suprida então. Com certeza, porque do ponto de ônibus até o novo UPA, no máximo 200 metros. Vereador, vamos fazer uma pausa aqui, porque a gente vai falar sobre vagas de emprego. Vamos conhecer as vagas no posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí, o PAT. Bom, nesta quinta-feira o PAT oferece uma vaga para arte finalista, temos uma vaga para costureiro, uma vaga para cozinheiro, uma vaga para eletricista de veículos automotores, também uma vaga para mecânico de empilhadeira, promotor de vendas, uma vaga, 2 vagas para repositor de mercadorias, sendo que essa vaga é para pessoas com deficiência, uma vaga para vendedor interno. O PAT fica na Rua Barão de Jacareí 839, lá no centro, no Atende Bem, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde.
E o final de semana se aproxima e vamos conhecer as opções culturais de hoje e amanhã na nossa região. Quem nos conta é o Aleph Gonçalves com a Agenda Cultural. Oi, gente! Quinta-feira é dia de Cineclube Jacareí e nesta edição teremos a sessão Folclore, às 7 da noite, na Sala Mário Lago. No SESI de São José dos Campos começa o festival Cine SESI São Paulo pelo mundo, a França e o Novo, com o filme O Desprezo, que explora o impacto do sucesso comercial na vida de um artista. A sessão será às 8 da noite. Sexta-feira é dia de prestigiar a cultura urbana no Pátio dos Trilhos com a Batalha nos Trilhos, que acontece às 6 da noite. Mais tarde, às 7 horas, teremos mais um baile da terceira idade, com a dupla Gil e Rodrigo no Educa Mais São João. Por hoje é isso, amanhã eu volto com as programações de sábado e domingo. Tchau, tchau! Tudo bem, o Aleph trouxe pra gente a agenda cultural. O Aleph que faz aniversário hoje, parabéns, Aleph, nosso colega aqui da TV Câmara Jacareí, responsável pela nossa agenda cultural, pela produção dos programas e muito mais. Feliz aniversário, Aleph. E ainda falando sobre cultura, é a vez do Rodrigo Romero nos contar sobre o filme, a atração desta noite lá no Cineclube Jacareí, no quadro Dicas de Cinema. O Cineclube de Jacareí, em parceria com a Fundação Cultural José Maria de Abreu, exibe hoje às 7 da noite, na Sala Mário Lago, o filme Pequenas Histórias. É uma fita brasileira mais voltada para a comédia. Tem a atriz Marieta Severo, a protagonista, que narra 4 histórias vividas por personagens do imaginário popular brasileiro, principalmente da cultura mineira. No elenco estão ainda os atores Paulo José, Patrícia Pilar e Gelo Camilo. Lançado em 2008, é dirigido por Elvésio Raton, o mesmo que esteve à frente do filme Batismo de Sangue. Vamos acompanhar um trecho deste longa-metragem. Tem gente que diz que contar uma história é como dar mais uma volta no parafuso. Para mim, quem conta um conto dá mais um ponto. Toda história é uma viagem. Sai pelo esse mundo afora, meu filho. Mas não vai fazer muita burrice. Quem quer ver um burro mágico? Ao invés de cocô, ele caga moedas. Essas minhocas aqui, ó, é tudo ensinada. Quem disse que nesse ainda tem peixe, rapaz? Tem. Falta é saber pegar. Um convite à imaginação. Pega, Papai Noel, ladrão! Vem, esconde aqui. Você tira um retrato comigo? Na noite da última sexta-feira do mês, as almas saem do cemitério em procissão. Onde a diferença entre sonho e realidade... Venha me buscar na próxima noite de lua cheia. Ô filha, você já ouviu falar em procissão das almas? Cruz credo, menino. Pode ser muito pequena. E aí, Papai Noel, vai ter AC ou não vai? Eu não tenho dinheiro. Se vira, meu. Você não é o Papai Noel? Afinal, você é mulher ou é peixe? Porque bicho da água comigo, ó, é no anzol. Burro? O que foi que fizeram com você? Se você quiser assistir ao filme, vá à Sala Mário Lago e retire seu ingresso com pelo menos meia hora de antecedência. Mais informações no site www.fundaçãocultural.com.br. Aí, então essas foram as dicas aí, muitas dicas para você aproveitar lazer, entretenimento, cinema. Vereador, tem também um evento que acontece domingo na cidade que a gente deixou escapar aí. Tem um evento bacana domingo que é o 10º Encontro dos Fuscas. Tá? Vai ser no Parque da Cidade das 8 da manhã até as 14 horas. Terá carros, o evento é do Fusca, mas também terá carros antigos. O ano passado participaram mais de 70 cidades, então quer dizer que vai ter mais de 100 carros antigos entre Fuscas.
Olha só, os Fuscas, você que é... O Fusca tem uma legião de você já teve Fusca, vereador, também? Não. Nunca teve Fusca. O primeiro carro foi um Fusca. Fusca 73, eu tive o Fusquinha. Fusca tem uma legião de admiradores, né? Sim. É um carro que... Fusca e Kombi, os carros da Volkswagen têm legiões de admiradores. É verdade. Vereador, a gente ainda está falando sobre Fusca, sobre ônibus, sobre transporte. O senhor falou que, como vereador, o senhor tem que conhecer cada cantinho da cidade. E o senhor fez uma indicação para o prefeito para que ele sinalizasse as rampas de acesso do centro da cidade. Como é que foi isso? O senhor viu que tem... Porque o senhor mostra fotos de rampas de acesso que estão devidamente sinalizadas. Mas há muitas que não estão, é isso? Então, essas rampas que já estão pintadas, foi na administração passada que eu estive em contato com o prefeito daquela época e fiz a solicitação a ele que pintasse todas as rampas de acesso para pessoas portadoras de deficiência, não só portadores, mas também pessoas idosas que têm dificuldade para subir uma calçada. Pedi para ele, nós pintamos apenas 2 ou 3 rampas. E hoje nós temos no centro da cidade mais de 30 rampas. Então estou solicitando à nova administração que ela pinte as rampas para dar mais visibilidade para a população que tanto utiliza aquela rampa. Então, para poder facilitar para o deficiente, para o idoso, as marcas nas rampas darão uma diferença muito grande. Ok. Joia. Vereador, mais alguma coisa que o senhor gostaria de destacar agora, nesse momento que o senhor está passando? O senhor veio aqui na semana, algumas semanas atrás, o senhor falou do partido, então novas filiações, de um novo momento. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar nessa sua participação hoje? Nós continuamos com o nosso trabalho, né? Convido a população que queira ingressar na política aí. O nosso partido PSD está de portas abertas. Eu, o vereador Paulinho do Esporte, o vereador Juarez Araújo também, estamos aí para recebê-lo. Você que queira conhecer, não precisa nem querer ser candidato, mas que queira conhecer, queira participar, e que queira uma Jacareí melhor, venha para o PSD. Isso aí. Opa, desculpa. Não, eu ia falar, só procurar vocês, só procurar o gabinete. A gente na Câmara Municipal, que a gente dá todas as dicas, ou procura o Paulinho do Esporte ou o Juarez Araújo. Joia. Vereador, e como é que está sendo esse trabalho de engajamento de pessoas na política no momento em que os meios de comunicação, a sociedade em geral, vê a política e os políticos com tanta desconfiança, com tanto descrédito? Como que o senhor tem enfrentado isso no seu dia a dia? Então, aí é que a gente fala de um novo PSD. Por quê? Porque a gente está vendo como que está hoje no Senado, a Câmara Federal. Estamos vendo a dificuldade que o país está passando. E nós temos que mudar, nós temos que renovar, nós temos que ter uma cabeça nova. Então, quem sabe nessa chamada que estamos tendo para a população, algum deles queiram realmente mudar a política, não só de Jacareí, mas a política do país, entendeu? Por isso, tá complicado hoje, a gente como que eu posso te dizer, a gente é comparado aos deputados, nós não, somos vereadores, nós não temos acesso nenhum a eles. Nós temos sim conhecimento aos deputados, mas não temos acesso a eles direto. Então nos confundem muito, tá? Mas a gente temos que mudar essa visão. Porque o país vive da política. Hoje a política é dentro da igreja, no campo de futebol, é dentro da escola, é dentro da sua casa. Então a política está em todo lugar. E quem vai fazer a diferença somos nós. Vereador, muito obrigado pela sua participação no Bom Dia Jacareí. Muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. Tivemos problemas técnicos no primeiro bloco, com o áudio, quem estava acompanhando pelo Facebook. Eu agradeço, como sempre, a audiência. Nós temos uma audiência cativa aqui, viu, vereador? Tem pessoas que estão todo dia aqui com a gente, entre elas o Rod Salles, Rod que é botânico, cria plantas carnívoras, vereador. Ele está todo dia aqui com a gente. O Milton Kudamatsu também, que participa com a gente aqui às vezes como convidado. O Betinho Zulu faz um trabalho muito legal, muito importante lá no Pátio dos Trilhos. Betinho, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela sua audiência. A Magali Ferreira está aqui com a gente hoje.
a Maura Cândia e a Cibele. A Cibele, que foi a autora da denúncia da lei da parada segura, está acompanhando o programa aqui para ver se a gente está falando do assunto. Muito obrigado, Cibele, por você ter trazido para a gente esse tema. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa. Lembrando que hoje, ao meio-dia, teremos nossa reprise e também às 11 da noite. Esse foi o vereador Paulinho do Esporte que esteve com a gente, que tem um mote que eu nunca me esqueci desde que eu cheguei aqui na Câmara Municipal. Procure o vereador, se você não puder chegar até ele... Você, que não pode vir até mim, me ligue que eu irei até você. É isso aí, ligue que ele vai até você. Confira toda a nossa programação no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e curta e compartilhe o nosso conteúdo no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Outras informações você confere no site da Câmara, que é o jacareí.sp.leg.br. A gente volta amanhã às 9 da manhã, vamos falar sobre a magia do circo. Ficou curioso? Esteja conosco amanhã às 9 horas. Até lá.